Produtos orgânicos, sem agrotóxicos e com adubo sem ser químico. Pois é, tudo isso está chegando aos poucos no prato brasileiro, mas precisa de uma fiscalização e mais, uma certificação. É esse o assunto do AgroB, o nosso jeito diferente e inteligente de falar de agropecuária, de agronegócio. E a certificação dos produtos orgânicos é o tema do nosso papo agora com o Rogério Carvalho Fernandes, que é gerente de certificação do IMA. Rogério, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Eu aqui agradeço, Fabiano. Muito obrigado pela oportunidade de divulgar a certificação de produtos orgânicos aqui no AgroB. Boa tarde a todos os telespectadores do canal Viver Brasil. Vamos começar o nosso papo aqui com a seguinte questão. O que é o programa Certifica Minas? A gente ouve falar muito, né? O Certifica Minas, o IMA. Então é até importante a gente explicar também o que faz o IMA e qual que é o trabalho do Certifica Minas, que é um dos programas. Perfeitamente. O IMA já é reconhecido nacionalmente como um órgão de defesa agropecuária do Estado de Minas Gerais. Todas as unidades da federação possuem órgãos de defesa. Mas o IMA teve muita coragem ao se reinventar, né, e colocar no seu portfólio de serviços ao produtor rural o trabalho de certificação. Então, nós somos o primeiro órgão de defesa agropecuária a se tornar um organismo de certificação de produtos acreditado junto ao Inmetro e credenciado no Ministério da Agricultura. Então, a gente, além da defesa agropecuária, tem a oportunidade de trazer a certificação de produtos agropecuários ao produtor mineiro, beneficiando as propriedades rurais e os nossos consumidores. Perfeito. E hoje, a gente começou aqui falando, né, da beleza do produto orgânico e tudo mais. Quantos produtos orgânicos estão certificados? Fabiano, em Minas Gerais nós temos 1.091 produtores certificados hoje. Esses dados são atualizados mensalmente pelo Ministério da Agricultura e no Brasil 25 mil. Pelo IMA, temos cerca de 23 produtores, porque dentro do Estado você tem o trabalho de outras 13 certificadoras, né? Então esses valores estão divididos entre diversos organismos de certificação, além das outras modalidades que existem, como o sistema participativo de avaliação da conformidade e a comercialização em feiras livres. Perfeito. Aí você está ouvindo aí, está vendo todo esse papo aí de casa e está pensando assim, como é que se chega a uma certificação? Quais os pontos, então, são observados para esse produto ser certificado, Rogério? Essa é a beleza do processo, Fabiano. Todo produto, toda certificação é tão boa quanto a sua norma, quando os seus requisitos a serem cumpridos pelo produtor. Então, na certificação de produtos orgânicos, vou dar o exemplo do IMA, né? Então, quando o IMA recebe essa solicitação de certificação de um produtor rural, a gente envia um auditor ao estabelecimento, à propriedade. O auditor, ele vai passar um dia inteiro com o produtor, né? Ele vai conversar, vai fazer entrevistas, vai fazer verificações visuais da propriedade como um todo, observar documentos, notas fiscais, registros, anotações, seja em computador, seja em caderno. Ele vai buscar todas as evidências objetivas necessárias para mostrar, para comprovar para todos os interessados, e aí principalmente os consumidores, que aquele produto realmente cumpre as normas de certificação orgânica, que são mais de 100 itens, né, mas resumidamente são aspectos sociais, aspectos ambientais, aspectos de rastreabilidade, técnicos, né, de qualidade do produto em relação ao que pode e o que não pode ser utilizado. Como você falou na abertura, o principal é a não utilização de agrotóxicos, né? Mas a gente pode destacar no aspecto social se são cumpridos os requisitos básicos de legislação trabalhista, se todos os colaboradores possuem contratos temporários ou carteira profissional devidamente assinada, se o pagamento é justo, se existem os exames admissionais, se nas partes mais de agroindústria todos os requisitos de segurança, como CIPA, avisos, são cumpridos. Na parte ambiental, desde o cumprimento da legislação, as licenças ambientais e outorgas, também com a parte de conservação do solo, da água, né? O auditor vai verificar se há nascente, se essa nascente é protegida, é cercada, se não há acesso de animais, se a vegetação está devidamente
presente naquela nascente para não prejudicar o fluxo de água. Ele vai verificar a situação de erosão do solo, os plantios, se são em declividade adequada, se são em nível, se há terraços, toda a conservação para garantir a qualidade daquele solo. E na parte técnica, né, aí que vem a parte mais charmosa que todo mundo conhece, se são utilizadas as substâncias permitidas, o tradicional adubo orgânico, e existem N, né, não pode usar adubos químicos, mas diversos adubos orgânicos. E na parte do combate a pragas e doenças, se o agricultor faz da sua propriedade aquele celeiro para conter os inimigos naturais, para combater as pragas de forma natural, né? Todo mundo lembra muito da joaninha, que é uma fofura, mas é um voraz predador. Então, ela ajuda muito no combate a pragas. Não é um problema, né? Não é um problema, é uma solução, exatamente. Não é exatamente. Todo mundo, o Joaninha, quando é criança. Não, mas é uma solução legal. É uma solução. Então, é preciso ter a população de insetos também. Bacana. E no caso de agrotóxicos, também na questão de várias substâncias biológicas. Não é só inimigos naturais. Existem vários produtos permitidos e que são naturais e podem ser utilizados. Então, é um trabalho muito bonito em que o auditor do IMA vai verificar toda essa conformidade para garantir ao consumidor que quando tiver aquele selo orgânico inscrito numa embalagem, num rótulo, ele pode confiar que a legislação orgânica está toda sendo cumprida naquele produto. Há uma resistência ainda de alguns produtores rurais ou já há um aumento ao longo dos anos dos produtores rurais que buscam essa certificação? E mais do que isso, Rogério, eu queria que você explicasse como é que funciona a ordem aí? O produtor busca mais o IMA para buscar a certificação ou o IMA também faz um papel de buscar esse produtor? Ô, Fabiano, junto com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e também parceiros como a Emater e a PAMIG, o IMA busca sim divulgar cada vez mais o seu trabalho, mas hoje acaba que o produtor busca a gente ainda mais. A gente tem uma efetiva divulgação, mas aliás, até porque é um programa, digamos assim, é um programa voluntário, então sempre tem que partir do produtor. A gente vai sempre divulgar, mas a iniciativa é dele. Então, sempre o produtor vai buscar a gente para a prestação desse serviço. Resistência, não há. Na verdade, essa questão, essa dicotomia, essa briga entre orgânico e convencional, ela é cada vez menor, há espaço para ambos, né? A gente sabe que cada vez mais produtores buscam, sim, tem dados que mostram isso, estatísticas que mostram esse crescimento, essa procura, e é importante realçar que o próprio convencional cada vez adota práticas mais sustentáveis, não no nível de produção orgânica, mas a nossa agricultura convencional hoje cada vez busca mais a sustentabilidade também e realiza práticas comuns à agricultura orgânica. Até para o nosso telespectador entender, esse certificado, né, do certificamento, dá uma chancela para o produto, ele fica mais ainda poderoso no mercado, vamos dizer assim? Com certeza, e é esse o papel, porque todo produtor de qualquer tipo de produto agropecuário, ele já tem as obrigações legais a cumprir, né, como legislação trabalhista, legislação ambiental. Um produto agroindustrial, ele tem que buscar o seu devido registro nos órgãos competentes da habilitação sanitária, né, ele está processando um alimento, então aí entram diversos órgãos, né, que o IMA também faz esse papel, e isso é obrigação. A certificação não, ela é um aspecto voluntário no qual o produtor ele enxerga, ele é visionário no seguinte: eu quero mostrar que o meu produto, eu faço mais do que a minha obrigação, que o meu produto é diferenciado. Então, o que ele quer fazer? Ele quer provar que ele não utiliza, no caso de orgânicos, né, ele quer provar que ele não utiliza agrotóxicos, que ele tem a sustentabilidade ali no seu maior degrau, né? Então, eu brinco assim que a certificação é o pico Everest do produtor que busca a certificação orgânica. E essa chancela, ela é dada, nesse caso aqui em Minas, também pelo IMA, né? Existem vários outros. O certificado é, sim, uma chancela, é aquela questão da comprovação. A gente não pode, infelizmente, não evoluímos ainda tanto como sociedade, de simplesmente acreditar numa coisa que está posta ali sem ninguém verificando, aquele negócio do fio do bigode, a garantia soy yo. Isso a gente, né, não pode ter essa ingenuidade. Então, por que a certificação existe? Porque ela mostra, o IMA e os demais organismos de certificação que atuam são independentes, são imparciais, né? Não tem nenhum interesse naquela comercialização. O interesse, sim, de verificar e provar para o consumidor que aquela característica ela realmente está no produto. Então, os auditores fazem esse papel para dar essa confiança. O certificado é um exemplo. Os produtores ganham, sim, um certificado e o ostentam com muito orgulho, emolduram, colocam, né, em quadros. Legal. Mas o aspecto mais fácil para o produtor, para o consumidor identificar é o selo, porque aquele selo de certificação ele só aparece em quem tem esse certificado. Então, é só depois do auditor confirmar, verificar todo o cumprimento da legislação, que o produto passa a ter o direito de uso do selo e ser comercializado com ele. Então, a maior expressão é o selo.
Nesse primeiro bloco, eu até concentrei da gente falar um pouco mais do Certifica Minas, falar dessa questão do trabalho, para depois a gente falar mais sobre a certificação como um todo. Mas você me deu levantou aí que eu não posso deixar de cortar. Essa coisa do fio do bigode, ela até se explica a certificação ser tão recente, né? Se a gente for parar para pensar, começa-se em 2003 com a Lei da Produção Orgânica. Então, aí em 2007, tem o decreto 6.233, que faz aí, já começa a ter uma fiscalização maior, e só em 2011 que a gente tem o selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica. Tudo isso é muito recente, então a gente está vivendo isso muito novo, mas com mais de 1.000 produtos, quase 2.000 produtos só no Certifica Minas, sinal de que a coisa está avançando bastante, né? Sim, deixa eu só separar uma coisa importante da parte técnica, porque a certificação orgânica ela está dentro do Certifica Minas, com mais outros 12 produtos, mas ela é nacional. Então, ela é uma iniciativa do Ministério da Agricultura, né, tem a acreditação do INMET, o credenciamento do MAPA, mas ela acontece no Brasil inteiro. Tá? É só para fazer essa diferença. E, embora seja recente na regulamentação, já existia produção orgânica certificada antes, mas era uma miríade de diversos programas, diversas certificadoras com suas regras diferentes. Então, o desafio que o MAPA fez muito bem, e eu admiro muito, e mostra até a gente repensar o papel do servidor público, é muitas vezes muito contestado, mas veja que trabalho maravilhoso que o MAPA fez, Fabiano. A certificação orgânica, então, o que o MAPA determinou, e até por isso demorou um pouco, mas você tem razão, também é recente. Mas na produção orgânica, o que é o principal? Era o desafio de fazer um programa nacional. Então, você tem uma regulamentação única a ser seguida por todos os produtores do EAPOR, que é o Chuí, e por todas as certificadoras. Então, acabou aquilo de que cada certificadora tinha a sua regra. Existe uma regra única, regulamentada pelo MAPA, acreditada pelo Inmetro. Ainda tem essa vantagem que o Inmetro ele avalia as certificadoras. Então, para o produtor ainda tem esse parâmetro. Todas as certificadoras têm o mesmo valor, porque elas são regulamentadas, são controladas pelo mesmo organismo, né? O Inmetro é o representante, inclusive, do Brasil no Fórum Internacional de Acreditação, é uma instituição fantástica. Então, qual foi esse desafio? Tornar essa certificação única, com um selo único e muito difundida no Brasil inteiro. Então, fez um trabalho de marketing maravilhoso, demorou, porque o desafio era grande mesmo, mas foi muito bem feito, muito bem estruturado e organizado, com participação da população. Existem comissões de produção orgânica em todos os estados. Então, assim, é disparado o melhor exemplo de certificação no Brasil, mais famoso, que mais agrega valor e mostra um serviço fantástico do Ministério da Agricultura. Perfeito, Rogério. Maravilha, mas a gente vai continuar falando um pouco mais dessa fiscalização como um todo, mas quem está nos acompanhando aí está querendo saber. O Fabiano falou de cachaça até agora, do queijo até agora. Pois é, a gente vai falar dessa certificação da cachaça e do queijo e o que os produtores estão ganhando com essa certificação também. Rogério, daqui a pouquinho, só um tempinho para o pessoal tomar um café e a gente volta já já.